O cinema talvez seja o responsável pela nossa criatividade ao imaginar o que vem a ser inteligência artificial. Os robôs da ficção não retratam bem o que a inteligência artificial realmente é. Não tem necessariamente rosto nem forma humana. A inteligência artificial ela é uma área da ciência da computação que tem o objetivo de simular as capacidades humanas, né? De uma maneira geral, raciocínio, compreensão, né? Com o objetivo, né, de sempre tentar construir um sistema computacional que consiga resolver problemas mais facilmente, né, mais rapidamente e de uma maneira eficiente. A definição mesmo, né, não há um consenso nem entre os especialistas, né? E eu diria que é uma definição que está mudando continuamente, à medida que há um novo avanço científico, há uma nova possibilidade de desenvolvimento daquela inteligência artificial, nós expandimos o conceito, né? O limite seria ter um sistema com capacidade cognitiva até superior ao nosso. Em outras palavras, inteligência artificial é a área da ciência da computação na qual os pesquisadores buscam criar um computador capaz de pensar. Dentro dessa área, o aprendizado de máquina ele se destaca por ele tentar aprender sozinho. Então é como se a gente conseguisse construir um sistema computacional sem explicitamente ter a necessidade de programar. Como é que ele funciona? Ele pega dados históricos, né, e tenta, de alguma maneira, aprender como esses dados históricos foram construídos e, de uma certa maneira, gerar um classificador que consiga resolver esse problema de uma maneira rápida e com uma baixa taxa de erro. Tudo o que vimos sobre Big Data, Internet das Coisas, nos primeiros episódios dessa série tem relação com inteligência artificial. E não é algo do futuro, ela está presente no nosso dia a dia. O medidor de energia da sua casa, que hoje vai uma pessoa lá de vez em quando olhar qual foi a medição para gerar a sua conta, ele pode se conectar à internet e fazer essa atualização direto. De outra forma, esse medidor ele também pode entender como é que a sua casa está gastando energia. Se você está gastando energia porque você está com um chuveiro ligado há muito tempo, porque aí você sabe que alguém deixou aquela luz acesa, então o sistema vai lá e apaga. Ou então se você pensa num hospital, uma maca que ela fica monitorando o estado do paciente, temperatura, batimento cardíaco, qualquer coisa. E aquele estudo já está agregado com um computador que entende mais ou menos por inteligência artificial o que pode acontecer. Então já avisa o médico, chama ele lá. Imagina que eu tenho, né, um exemplo de uma base de dados históricos de preços de imóveis, né? Então, lá nesse caso, eu tenho várias características do meu imóvel e eu tenho um preço, que provavelmente um avalista ou um corretor deu esse preço. Qual é a ideia, né? Eu vou ter um sistema automatizado que ele vai pegar essa base de dados que já existe e ele vai aprender agora a dar novos preços em imóveis que ele nunca viu. O banco tem informações sobre clientes, os produtos consumidos. E o que o banco pode fazer? Ele pode querer explorar esses dados de alguma maneira, por exemplo, oferecer serviços de maneira mais assertiva para os seus clientes, né? Produtos, né? De forma mais assertiva. Apesar de parecer novidade, inteligência artificial é algo bem antigo se levarmos em consideração a ideia de filósofos gregos. Não, eles não pensaram em sistemas de computadores, é claro, mas eles imaginaram uma inteligência não humana que pensasse por conta própria. Aristóteles, que era professor de Alexandre o Grande, rei da Macedônia, ficava imaginando como seria bom encontrar uma forma para que objetos como vassouras, por exemplo, pudessem ter iniciativa para fazer o trabalho sozinhas. Isso 300 anos antes de Cristo. Claro que ele não tinha condição de fazer isso. Pensar já foi incrível. Mas a inteligência artificial, como definimos hoje, começou no século XX. O termo inteligência artificial foi criado por John McCarthy em 1956 nos Estados Unidos. Nos anos 70, várias iniciativas na área. Os progressos significativos começaram a surgir logo depois. A inteligência artificial não é algo novo, né? As concepções iniciais de inteligência artificial aconteceram junto com o que se chamava inicialmente de cibernética, que é o desenvolvimento da computação, né? A gente está falando aí de metade do século XX para cá, né? E até pouco tempo atrás, até cerca de uns 15 anos, ela tinha aplicações bem limitadas, né? Havia uma série de óbices para a implementação de sistemas práticos de inteligência artificial. Então hoje a gente tem condições de desenvolver sistema de inteligência artificial com capacidades que em alguns momentos superam a nossa capacidade e em grande parte se deve à abundância de dados que nós temos hoje.
O objetivo da inteligência artificial é tirar conclusões, fazer estimativas e nos dar alternativas melhores para determinados problemas, o que está sendo usado na internet das coisas, nas cidades inteligentes. E pode ser usada desde em videogames até assuntos muito complexos. Antigamente, para se treinar, ou até pouco tempo atrás, para se treinar um sistema de inteligência artificial, por exemplo, para um veículo autônomo, nós precisaríamos de um motorista dirigindo e treinando aquele sistema. Hoje, nós temos dados de praticamente todo e qualquer motorista que esteja com um carro moderno ou com um celular no seu veículo. Esses dados podem, de alguma forma, alimentar uma base de informação e simulação. Então, nós temos muito mais informação para treinar o sistema de inteligência artificial. Muitas vezes, quando eu falo que trabalho com robótica, né, sempre me perguntam assim, poxa, faz uma faxineira para trabalhar na minha casa, né? Essas tarefas que parecem simples, elas ainda estão muito complexas. E para a realização dessas tarefas, inteligência artificial é importantíssima. Sem algoritmos de inteligência artificial precisos e muito bem aprimorados, os robôs não conseguiriam fazer tarefas simples. Então, são todas tarefas que exigem uma complexidade muito elevada, apesar de, aparentemente, isto hoje parecer uma tarefa simples. Os alunos do Instituto Militar de Engenharia estudam e desenvolvem projetos na área de inteligência artificial. A gente tem alguns trabalhos na área, né, principalmente na parte de processamento de microtextos, né, que vem a ser basicamente a gente processar informações que são postadas no Twitter. Uma outra coisa que a gente vem trabalhando também é na parte de diagnóstico médico. Então a gente pode montar um sistema baseado em históricos prévios, né, de diagnósticos médicos e baseados nos sintomas e nas reclamações do paciente, tentar já dar um primeiro encaminhamento para ele, para uma clínica certa ou até mesmo para o especialista de acordo com o problema que ela tem. Isso vai poupar tempo ali na hora de um certo atendimento, né, evitando a necessidade de ter muitos especialistas ou até mesmo muitas pessoas naquele primeiro atendimento. Tá? E por último, né, a gente trabalha também, por exemplo, com a área de entretenimento. Então pode acontecer, por exemplo, de uma desconexão de um jogador que você estava jogando contra ele ou com ele. Nesse caso, né, o sistema ele aprenderia como esse jogador está jogando e no momento em que aconteceria essa desconexão, ele substituiria por um agente feito pela IA que conseguiria gerar o comportamento mais parecido com ele, né? Não acontecendo, por exemplo, uma coisa ruim de você estar jogando com um jogador que ele é fraco e ser substituído por um bot forte ou vice-versa. Temos um laboratório de robótica e inteligência computacional, onde nós temos projetos de veículos aéreos não tripulados e também de robôs autônomos. Basicamente, nós participamos com alunos de mestrado, doutorado e alunos de graduação. Então, os alunos de graduação participam de projetos de competições acadêmicas. Nós estamos começando a trabalhar com o humanoide como uma consequência natural do desenvolvimento dos nossos projetos. Então, nós trabalhamos com robôs com rodas, nós já temos o sistema embarcado já aprimorado para esses robôs. Nada mais natural do que passar para o humanoide por expectativa até dos próprios alunos que já participam, né, dos nossos projetos. Os robôs imaginados nos filmes já estão sendo projetados, mas com ou sem forma humana, a inteligência artificial já é uma realidade. Isso exige ainda, né, o aprimoramento de muitas técnicas de inteligência artificial, de aprendizado profundo. Isso tudo tem melhorado com a evolução dos processadores, dos computadores, mas ainda não é o que a gente vê na ficção científica. Nós ainda estamos bastante distantes e para que nós cheguemos a esta realidade, vários outros aspectos de outras ciências precisarão ser estudados. No próximo episódio da série Indústria 4.0, você vai ver como toda essa tecnologia e a Indústria 4.0 estão relacionadas à área de segurança. Sem do time A, do time B, do time C, tem milhares na internet. Né? Você pegar programas que pegam palavras, juntam e geram combinações para tentar testar aquela senha, existem uns montes. Os sistemas são bastante seguros. É muito mais fácil você atacar os usuários do sistema.